Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 19 de março. Agora na Espanha, 20 horas e 38 minutos. No Brasil, 16 e 38 da tarde. Gente, a BTC chegou a fazer a máxima em 85.950. Em algumas exchanges bateu 86, agora está 85.728. E por que dessa movimentação impulsiva da BTC? Não foi muito em função da taxa básica de juros que ficou no mesmo patamar. O mercado já tinha precificado que a taxa básica de juros ficaria em 4,5% e acabou se confirmando entre 4,25% e 4,5%, mas a BTC está reagindo positivamente à fala do Jerome Powell, que basicamente encerrou o quantitative tightening do Federal Reserve. A partir de abril, o comitê do board do Fed vai reduzir o ritmo de declínio dos seus títulos, reduzindo o resgate mensal dos títulos do Tesouro de 25 bi para 5 bilhões por mês. Este foi o trecho final ali desse relatório envolvendo a administração do balanço patrimonial do Federal Reserve. O limite para as vendas do balanço patrimonial do Fed era de 60 bilhões em maio passado, depois caiu para 25 bilhões e agora, a partir de abril, vai ser reduzido para 5 bilhões por mês. O que isso significa? O Fed não vendendo mais os títulos, ele vai basicamente manter esses ativos no seu balanço patrimonial e muito provavelmente ele vai voltar a inflar o balanço patrimonial do Fed, porque o Departamento do Tesouro vai ter que rolar 9 trilhões de dólares ainda em 2025 e muito provavelmente boa parte da liquidez desses 9 trilhões de dólares vai ter que advir do próprio Fed, que tem a prerrogativa de imprimir dinheiro e muito provavelmente eles vão voltar, não só eles vão, além de reduzir a venda, eles vão ter que voltar a inchar o balanço patrimonial com os títulos do próprio Tesouro norte-americano. Vai ser a maior operação Zé com Zé da história. Ou seja, o quantitative tightening, né, que seria o aperto quantitativo, está se encerrando e vai dar aso a um brutal quantitative easing. Então o M2 vai voltar a escalar. Não existe nenhum catalisador mais brutal, mais impactante para a BTC do que a expansão do M2 norte-americano, Money Measure. Só que agora, gente, nós estamos diante de uma expansão do M2, não só americano, mas global, porque a zona do euro, vocês viram que ontem o parlamento alemão retirou todos os entraves constitucionais num acordo suprapartidário, retirou todos os entraves constitucionais para que a Alemanha possa gastar o que quiser com defesa e infraestrutura. Gente, é a maior expansão fiscal da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, a Alemanha agora vai replicar a operação americana. Gente, só que não é só a Alemanha, vocês precisam entender que essa flexibilização macroeconômica americana vai se conjugar com uma ampla flexibilização macroeconômica europeia. A Polônia agora quer ter o artefato nuclear. Polônia quer ter bomba nuclear. A Alemanha quer startar uma corrida espacial. A Alemanha agora quer dar ré em foguete. A Alemanha quer entrar na corrida maluca de semicondutores de até 5 nanômetros. A Alemanha agora quer entrar na corrida maluca da AI, de inteligência artificial. A Alemanha... E todo mundo sabe que para você ter uma armada minimamente competitiva hoje, você precisa ter milhares de satélites. A Alemanha quer criar uma SpaceX deles em poucos anos. Para isso, eles já destinaram $500 bilhão. É só o começo. Gente, eu não me lembro. Desde que eu entrei no mundo cripto em 2013, eu não me lembro de uma macro flexibilização econômica conjugada americana, da zona do euro e chinesa juntas. Por isso que a BTC
acabou fazendo explodir essa cunha de caráter ascendente até a VWAP mensal, mas aqui vai ser só um pullback, porque o nosso target é o patamar da VWAP anual. Não esperem a BTC voar até 100 mil dólares, que é o patamar da VWAP anual. Tá? Deu uma leve retraída para 98 mil e pouco, tá entre 98 mil e pouquinho e 99, justamente porque se vocês esperarem a BTC retornar para ver o VWAP anual, para mim vai bater 98 e deixar um pavio superior ali em 100 mil dólares, depois vai recuar para 97, 98, para depois explodir em direção a 130, 140 mil dólares. Não esperem a BTC voltar para esse patamar da VWAP anual próximo de 100 mil dólares, porque se vocês fizerem isso, vocês basicamente vão pagar 40 dólares numa VAX, vocês facilmente vão pagar 800 dólares numa BNB. Vocês vejam que muitas altcoins de altíssima octanagem, a XRP agora está subindo 10%. Por isso eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi, RWA. Enquanto eu vos falo agora, o Departamento do Tesouro norte-americano, lá o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ele está reunido com os ícones da indústria, não para tokenizar os títulos do mercado obrigacionista norte-americano, porque isso a BlackRock já está fazendo. Já há Treasuries, Bonds, T-Bills rodando como token ERC20 na rede ETH, mas o Departamento do Tesouro, vai emitir de forma nativa pelo departamento Treasuries como tokens TRC20 na rede Tron ou ERC20 na rede ETH. Não esperem isso acontecer, porque isso vai criar uma máquina de cunhagem ininterrupta de stablecoins no sistema. Gente, nós estamos prestes a presenciar uma das maiores expansões do Money Measure da história da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Vocês não ousem estar desembarcados. E outra, fica um monte de mineral me mandando print de operações super alavancadas no sentido short, principalmente na Hyperliquid. Gente, agora uma nova modalidade de lavagem de dinheiro pelo Grupo Lazarus é abrir operações, principalmente shortadas, de 600 milhões, meio bilhão de dólares, justamente porque o colateral é jogado numa pool de liquidez e depois ele pode sacar esse colateral em outra divisa. Então ele bota como colateral ETH e saca depois o USDC. É uma nova modalidade de lavagem de dinheiro, que é abrir uma grande operação super alavancada em qualquer sentido, pode ser long ou short, só para poder sacar o colateral em outro ativo e com isso lavar, porque você saca de uma pool de liquidez multi-asset, então você pode enterrar lá um colateral em ETH para sustentar uma operação de 500 milhões de dólares e depois sacar como colateral outra divisa. Ou seja, gente, as pessoas elas estão interpretando artimanhas on-chain que não tem nada a ver com o mercado. São basicamente hackers que estão lavando recursos por meio de colateral em plataformas descentralizadas de futuros perpétuos. Aí o sujeito interpreta outra coisa. Essas operações podem fechar no lucro ou no prejuízo de 1 milhão, 10 milhões de dólares. Para eles não importa, porque eles estão lavando centenas de milhões de dólares. Gente, não sejam minerais. Não raciocinem como subprotozoários. Quando esse sujeito me manda o print, olha, Renato, o sujeito abriu uma operação super alavancada de 600 milhões de dólares no sentido short, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Aí o investigador on-chain, Zach XBTC, ele basicamente já desvendou que pelo menos um desses public addresses que abrem essas megas transações
em plataformas DEX de futuros perpétuos. Um desses aí é um endereço vinculado ao Grupo Lazarus. Então não sejam protozoários, não sejam minerais. Tentem raciocinar com o próprio cérebro. Tentem desmineralizar o seu raciocínio. Não fiquem alugando o raciocínio alheio, porque basicamente vocês serão alijados desse mercado. Quem achou que a Atom fosse perder os 3,60 tá aí. Pode voltar agora pagando 4,72 porque tá barato. Quem achou que a Solana ia perder $100, pode voltar pagando 132, que tá barato. Ah, mas Renato, eu podia ter vendido a Solana a 225. Tudo bem, daqui a 3, 4 dias a Solana vai estar acima de $300. E aí, o sujeito que manteve a posição e vai vender Solana a $1.000 e poucos, não passou por todo esse suador que esses que ficam embarcando, desembarcando, embarcando e desembarcando. Quem não está alavancado, com certeza não tem com o que se preocupar. Agora, quem fica alavancando 20 vezes, até 5 vezes já é liquidado. Não é preciso alavancar nesse mercado para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta aportar no mercado spot nas altcoins corretas. Por isso que eu falo, eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, o Fed manteve as taxas básicas de juros inalteradas, mas reportou que vai promover pelo menos 2 cortes na taxa básica de juros em 2025. Por isso que o mercado está tão animado, porque o cronograma de enxugamento do balanço patrimonial do Fed, que na prática é isso que importa, foi reportado, ou seja, eles vão parar de se desfazer dos títulos públicos, ou seja, isso vai acabar redundando num novo inchaço do balanço patrimonial do Fed. E ETFs de BTC no mercado à vista spot registraram pelo 3º dia consecutivo entradas líquidas. Gente, os institucionais estão voltando com força total. Vocês não ousem estar desembarcados no mundo cripto. Tem muito mineral desembarcando. Essas pessoas vão voltar pagando um pedágio brutal. Meus amigos, não existe outro catalisador mais poderoso do que a expansão do Money Measure, do M2. Essas pessoas que estão desembarcando agora, elas não conseguem compreender que não existe um precedente recente quanto a isso que está acontecendo. Uma macro flexibilização econômica conjugada da zona do euro, americana e chinesa. Eu, sinceramente, estou começando a acreditar lá no modelo Stock to Flow do Plan B, que é a inspiração do Michael Saylor. Eu não vejo como a BTC possa parar ali em $300 mil. Eu acho que nesse ciclo, facilmente a BTC vai namorar o $500 milhão, porque é muito alinhamento estelar junto. É um approach crypto-friendly pela maior economia e jurisdição do mundo. É uma expansão do M2 como eu nunca sonhei nos meus sonhos de verão mais férteis. Essas pessoas que estão desembarcando vão voltar pagando um pedágio absolutamente bizarro. E a SEC vai desistir do seu recurso contra a Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP. Diz o CEO o CEO da Ripple, o Garlin House. Gente, basicamente eles estão entrando num acordo, porque para a Ripple hoje não seria um bom negócio o encerramento dessa ação, porque eles arrancariam um precedente muito interessante pró-criptografia dos tribunais superiores federais norte-americanos. Mas eles estão aparando as arestas para que a SEC reconheça a XRP como uma commodity. Gente, vocês não fazem ideia do que isso vai significar. Basicamente, se a SEC reconhecer que a XRP, que é o gás de uma grande solução de camada 1, como commodity, isso vai impor o reconhecimento de que a LTC é uma commodity, de que a ADA é uma commodity, a ETH é uma commodity, porque são gás de grandes soluções de camada 1, que a Solana é uma commodity. Então vai sair do espectro regulatório da SEC e vai para a CFTC. Isso é muito bom para o mundo cripto, porque basicamente o gás de grandes soluções de camada 1 serão tratados como petróleo,
milho ou gás natural. Vocês têm ideia de que isso vai abrir mercado, vai colocar basicamente Solana, ADA, XRP no mercado Forex? Vocês têm ideia da amplitude e do caráter crypto-friendly dessa abordagem da SEC? Então, o CEO da Ripple está obtendo muito mais do que uma mera extinção do caso SEC versus Ripple. Ele vai arrancar um precedente administrativo que basicamente vai fazer com que o mundo cripto caia para cima. Vocês estão entendendo a profundidade do que está por vir? Na seara geopolítica e finanças internacionais, Jerome Powell disse que a inflação alimentada pela guerra tarifária do Trump é transitória. O Fed manteve a taxa estável, reviu o crescimento e falou que há uma possibilidade de até uma recessão, mas que também seria transitória. Os formuladores de políticas mostraram divergências sobre a quantidade de cortes para 2025. Alguns até estão reportando 3 cortes, mas pelo menos 2 cortes na taxa básica de juros estariam garantidos. Ou seja, o cenário, gente, na minha leitura, não poderia ser melhor. Por isso que a BTC, nesse momento, está acima de $85 mil. Agora, o principal foi o trecho final no que concerne ao balanço patrimonial do Fed. O limite para as vendas de títulos públicos, que já foi de 60 bi por mês, depois caiu para 25 bi, agora, a partir de abril, eles só podem vender no máximo 5 bilhões de dólares em títulos públicos. Por que isso? Porque eles precisam alimentar a liquidez. Se eles venderem muito, com mais o Fed também, com mais se o Fed vender muito título, com mais o Departamento do Tesouro precisando rolar 9 trilhões, basicamente o Fed está encerrando o quantitative tightening e dando a entender que vai iniciar um quantitative easing. Gente, não existe, eu vou repetir. Gente, o Fed, a partir de abril, ou seja, daqui a 11 dias, 12 dias, só vai poder vender 5 bi de dólares em títulos públicos do mercado obrigacionista norte-americano. Isso não é nada. Gente, 5 bilhões de dólares para o Fed é como eu ir ali no centro de Marbella, nem almoçar, gastar 50 cents de euro para tomar. Não dá para fazer nada com 50 cents de euro. Mas enfim, é menos do que tomar um cafezinho. Gente, 5 bi de dólares para o Fed não é nada, não é nada. Basicamente, está encerrado o quantitative tightening. Eu vou repetir. O aperto quantitativo imposto pelo enxugamento do balanço patrimonial do Fed está encerrado. Não é à toa que o mundo cripto está reagindo positivamente. Não só o mundo cripto, Nasdaq está subindo 1,65%, ou seja, não esperem a BTC retornar para ver o VWAP anual para vocês se reposicionarem nas melhores altcoins. Por isso eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, um projeto de lei regulamentando as stablecoins nos Estados Unidos provavelmente estará aprovado em 2 meses. Segundo o chefe do Conselho de Criptoativos da Casa Branca, a aprovação bipartidária com o apoio de republicanos e democratas da Lei Genius, do Comitê Bancário do Senado, sugeriu que deve ser aprovado pelo plenário ainda esse mês e vai ser encaminhado para a Câmara Federal, que provavelmente vai passar. Gente, Apple, Alphabet, Google, Microsoft, todas essas grandes corporações só estão esperando essa lei que regulamenta as stablecoins para emitirem as próprias stablecoins. Um simples update nesse wallet aqui do iOS cria um wallet nativo do iOS crypto-friendly. Aí, meus amigos, vocês vão presenciar a maior expansão de usuários de Solana, de ETH, porque basicamente o seu login aqui na Apple automaticamente vai gerar um public address de Solana, de ETH. Aí
Até a minha mãe lá, com 70 e poucos anos, basicamente vai usar a Apple USD, que vai ser a stablecoin da Apple, de forma nativa no iOS dela. E todo esse monte de cartão aqui que impõe anuidade, o comerciante do restaurante aqui de Marbella tem que pagar 5% para Visa e Mastercard. Basicamente, eu considero esse sistema paleozoico, se não jurássico, e que vai ser substituído por stablecoins rodando em blockchains de latência zerada, como por exemplo a Solana. Outra coisa, não esperem essa lei ser aprovada, porque isso sim é um catalisador que pode catapultar a BTC para $500 milhão. E após ataques aéreos, Israel iniciou uma nova ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Muito provavelmente, Israel está concretizando aquela intenção do Donald Trump de transformar a faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio, ou mais especificamente, num campo de golfe, nas palavras do Donald Trump. Até agora, teriam sido mortos 400 palestinos, pelo menos. E, gente, eu vou repetir. Não esperem a guerra russo-ucraniana terminar, porque vai terminar em poucas semanas. Não esperem esse corredor humanitário que vai expulsar todos esses palestinos e encerrar, basicamente, a existência do Hamas, porque naquela negociação que os diplomatas americanos que abriram uma exceção das exceções das exceções, porque a diplomacia norte-americana não negocia com grupos terroristas, mas o Trump mandou negociar, e ao final da negociação, o Trump mandou os seus diplomatas dizerem para cada um daqueles integrantes do Hamas que falaram que iriam entregar os reféns: se vocês não entregarem os reféns em 48 horas, vocês podem ter certeza que vocês estão falando com nós, os diplomatas americanos, estamos conversando com mortos vivos, ou seja, mortos sob a condição suspensiva de eventualmente não entregar os reféns. Ou seja, eles estão concretizando o que eles falaram, o que o Trump disse e o que o Netanyahu disse. Ou seja, não vai sobrar nada do Hamas. O Hamas só será conhecido pelos livros de história, e agora a gente está vendo o que está acontecendo. A incursão terrestre na faixa de Gaza começou, então a guerra russo-ucraniana vai terminar. O conflito Israel-Hamas vai ficar só nos livros de história. Não esperem o mundo voltar a ter som de violinos, cheiro de flores nas ruas, porque isso está prestes a acontecer aí, meus amigos. Com o mercado voltando a bombear. Olha aqui, ó, a BTC agora está se livrando da MM200. Ó, só vai parar num patamar acima de 90, 92 mil dólares. Vai voltar a transitar pelo centro nervoso dessa macroacumulação para facilmente buscar 108, 109. Aí, se a gente for lá para o Renko, a gente já sabe onde é que isso vai parar, né? Essa onda 5, ó, a gente tá quase desenhando um box, mais um box comprador aqui no Renko com box de $1.000. Se a gente iniciar essa fuga ascendente, a BTC só vai parar em 150 mil dólares. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.